Olá, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra aqui da parte do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 17, versículo 16. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aqui que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. Essa palavra aqui, ele fala que durante 40 dias, o exército de Israel esteve alinhado diante do exército dos filisteus. E tinha um soldado valente chamado Golias. Por 40 dias esse soldado afrontava Israel. E o soldado israelita estava com medo, porque olhava o tamanho do gigante. Aqui, uma palavra que Deus falou muito no meu coração. Aqui ele fala de uma situação que algo tinha se levantado, que era um grande problema para Israel. E aqui ele fala de uma oposição, que é a oposição que representa quem é Golias. E aqui ele deixa claro que a gente sabe, ao decorrer da palavra aqui, que eu vou estar lendo alguns outros versículos, fala sobre inveja. E algo que Deus tem falado muito no meu coração sobre a inveja. E a inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias e é incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória da outra pessoa representasse uma perda pessoal. Aqui fala de uma situação que Davi chegou naquele lugar e aquele ambiente era uma questão que existia um rei naquela época, que era Saul, mas existia uma situação que estava se impondo contra Israel, que era, na verdade, Golias. Golias, nos dias de hoje, representa nossos problemas, as nossas limitações, mas eu quero perguntar para você, onde você estabeleceu sua fé, em quem que você tem crido. E aqui ele continua falando em 1 Samuel 17, 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que descestes aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver essa peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? Desviou. Quero deixar esse versículo no seu coração. No versículo 30, 1 Samuel 17, 30, a palavra fala, e desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Diante de uma adversidade, a palavra de Deus fala claramente aqui que quando Davi chegou ali, esse ambiente, a situação que se encontrava era um ambiente de oposição, um ambiente de guerra. A palavra fala que foi o próprio irmão de Davi, Eliabe, o irmão mais velho. E a palavra ele fala, e se desviou-se dele para o outro lado. Quando nós passamos por algumas adversidades, nós temos que saber em quem nós temos crido, onde você tem estabelecido a sua fé, onde você tem colocado. A palavra de Deus fala, Salmos 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E aqui, quem era rei, como eu já falei, que era Saul. E quem estava reinando? Golias, que representa o problema. Em 1 Samuel 18, 6, quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cântico e danças, com tamborins, com música alegre, instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançava, as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi 10 de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse, atribuirei a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, o espírito maligno, mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, quando costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão. Aqui que eu quero deixar uma palavra. Se nós olharmos a situação, o ambiente, existia um ambiente de desafio. Quando Davi chegou ali, a primeira situação que se levantou foi contra da própria família, que era Eliabe, seu irmão mais velho. Mas a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui ele fala, como eu acabei de ler aqui na parte do texto, que ele fala que depois Davi saiu para uma guerra. Quando ele voltou, a palavra de Deus fala que fizeram um louvor. E esse louvor que Satanás entrou no coração de Saul.
Muitas das vezes nós abrimos nosso coração, compartilhamos as nossas bênçãos com pessoas que não têm que ouvir. Então, meu desafio para você com essa palavra é para que nós possamos tomar cuidado com os invejosos, porque aqui a inveja se levantou sobre a vida de Davi. E aqui ele fala, continua falando, no dia seguinte um espírito maligno por parte de Deus se apoderou de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão. O que eu quero compartilhar, deixar nesse vídeo, nessa palavra, que Deus falou no coração sobre inveja. A inveja é o mal que permeia o coração dos fracos. Então você tem um desafio todos os dias para que você possa orar, pedir a direção embaixo do Espírito Santo de Deus para que possa guardar a sua entrada, guardar a sua saída, para você tomar cuidado com tipos de amizade. Quem é o verdadeiro amigo? Porque a palavra de Deus fala que existem amigos mais chegados que irmão. E aqui ele fala de um relato que a gente possa entender que algo se levantou. E eu quero deixar algo claro para você. Aqui nós olhamos para essa situação. Existia um rei que era Saul, mas a adversidade, a situação tinha se levantado naquele lugar. O que tem te oprimido nesses dias? Mas eu quero deixar esse desafio para você, para que você possa declarar o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Aqui ele fala, né? O que nós entendemos? O amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. E ele fala em 1 Coríntios 13, ele fala amor, esperança e fé. O amor é o maior deles. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, nesse dia, que você possa ser abençoado. Eu quero deixar um desafio para que você possa compartilhar, que você possa curtir esse vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora, para que a gente possa finalizar. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Nós abençoamos cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Que o Senhor possa visitar cada casa, cada família. E nós declaramos que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que todo espírito de inveja, de confusão, de contenda caia por terra. E nós declaramos o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Deus abençoe, querido.